Sejam todos bem-vindos ao canal do Arquivista Espiritual. Vamos dar então continuidade aos vídeos anteriores, agora com a terceira etapa, que se trata do tornar-se um ser espiritualizado. Fazendo um breve resumo, então tivemos lá no primeiro vídeo a primeira etapa, que diz respeito às trevas da ignorância. Depois, no vídeo anterior, a segunda etapa, que falamos brevemente daquilo que é o caminho espiritual. E agora, enfim, entramos naquilo que é a terceira etapa, o tornar-se um ser espiritualizado. O que é tornar-se um ser espiritualizado? Aqui as coisas começam a tomar corpo de uma forma mais consistente, mais evidente, para o ser. E tomando corpo, tendo ali um outro nível daquilo que é ponto de vista, daquilo que é o ser maleável como a água, então a pessoa consegue ter resultados já na sua vida, nos campos da sua vida, bem melhores. Ele já começa a viver de uma forma melhor, ele começa a estar caminhando em cima dessa terra de uma forma menos sofrida, menos pesada, vamos falar dessa forma. Muito bem. O objetivo de tornar-se espiritualizado é a pessoa poder chegar a um ponto de poder se relacionar com aquilo que seja a sua identificação, a sua correspondência, as suas afinidades com uma determinada manifestação da fé de cada um. Que, claro, para a maioria das pessoas não está ligado simplesmente a amar ou gostar bastante de Jesus, ou de Maria, ou de algum santo, ou orixá, Buda, né? Então cada um ali respectivamente ligado a poder se relacionar. Aí a coisa começa a mudar de figura. Porque lá na primeira etapa não se sabe nem que existe a possibilidade de poder relacionar-se com o sagrado. O que existe lá nas trevas da ignorância a respeito do sagrado é que cada um está ali, tem que estar de cabeça baixa e aceitar simplesmente tudo o que está acontecendo como merecimento por ter nascido fruto do pecado, de ser pecador, de ser ali aquilo que seja uma espécie de escória aqui nesse mundo, né? É a condição de ser todo torto, todo errado, que deve suar sangue, que deve comer o pão que o diabo amassou, que deve se conformar, que deve se sacrificar. Já na segunda etapa, que é a do caminho espiritual, que falamos no vídeo anterior, isso já muda um pouco esses conceitos. A pessoa começa a interagir com aquilo que é a sua fé de uma forma mais evidente, mais profunda, na prática. Então, no caso de uma pessoa cristã, então ele vai ali meditar, ele vai estudar a Bíblia, ele vai conversar com o padre, ele vai pertencer a um grupo de jovens, a um grupo de renovação carismática, para a pessoa que está mais desenvolto, ele vai participar de retiros espirituais, né? Então são situações que vão acontecendo. Quando ele passa do sétimo nível da segunda etapa do caminho espiritual, que ele adentra a terceira etapa, no primeiro nível, para se tornar um ser espiritualizado, vamos dizer que já é um sair da caixa. Até então, no caminho espiritual, ainda estava ali, bastante preso, bastante recluso naquilo que são
situações de dogma e doutrina e aquilo que são conceitos mais antigos a respeito do que é ter uma religião. Já nesse primeiro nível de se tornar espiritualizado, então ele começa a romper, a quebrar paradigmas, que até então, lá atrás, ele jamais imaginaria que ele poderia fazer o que ele está passando a fazer agora, né? Nessa nova etapa, nessa terceira etapa, que é poder estar aberto àquilo que são informações oriundas, vindas, relacionadas a outras religiões, por exemplo. Tudo começa daí, nessa primeira etapa. Nessa primeira etapa não, corrijo, nesse primeiro nível da terceira etapa, para se tornar o ser espiritualizado. Então ele começa a entender, a procurar saber mais da religião do seu semelhante, do seu irmão, do seu parente, né, da sua namorada, enfim, né, ali do amigo de trabalho, do chefe do trabalho. E ele começa a notar, mesmo nesse primeiro nível, que existe muita relação entre a religião do semelhante com a dele. Ele ainda se acha pertencente como um pilar principal a determinada religião, já não tão preso mais sobre dogmas e doutrinas. Então, é uma pessoa, por exemplo, que ele pode ainda se denominar católico, mas ele já não vê fundamentos, por exemplo, em confessar-se, certo? Porque, afinal de contas, o poder se abrir, expor-se naquilo que são esses pecados, entre aspas, né? Essas vergonhas, aquilo que todo mundo se esforça ao máximo para manter dentro de si mesmo, revelar isso para um outro homem, né? Ali que é vivo, está encarnado como você, então não tem mais fundamento, até mesmo por quê? Porque aquela pessoa, então dentro da situação das doutrinas, no caso ali católica, vai simplesmente para absolvê-lo de todos os pecados confessados, a pessoa simplesmente poder, olha, reze 10 Pai Nossos, 10 Ave Marias. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. A questão está no contexto da coisa. Aí a gente começa, né, a entrar em uma situação mais... onde começam as coisas ficarem um pouco mais claras. Que sim, a pessoa poderia se confessar e esse sacerdote, esse representante, né, daquele sagrado, vamos colocar dessa forma, então ele poderia sim passar ali uma atividade para que essa pessoa possa meditar dentro de si mesmo para fazer essa reforma íntima de não cometer mais determinados deslizes, os pecados. Faço, né, peço atenção de vocês a respeito desse termo pecado. Está ligado a pecar. Pecar significa, como exemplo, se eu tenho que pintar essa parede que está atrás de mim de amarelo, e daí eu pinto ela, mas não lixo ela, não preparo, não passo aquilo que seja o fixante, e daí eu não dou uma primeira demão, né? Eu dou a primeira demão, mas daí na segunda eu faço mais ou menos, então essa parede vai ficar o quê? Mal pintada, não vai ficar como tem que ser. Então, se eu fizer dessa forma, então eu pequei na execução daquilo que é a pintura. Então, o termo pecar
significa não necessariamente errar ou fazer algo condenável. Não, significa que você fez algo, mas não ficou tão bom como poderia ser. De forma resumida e clara. Teria que se ter desse sacerdote essa orientação, mesmo lá, né, no momento da confissão, para que a pessoa entenda, porque se a pessoa naquele momento ele se sente culpado, merecedor de uma penalização, né, que ele está sendo mal visto por Deus, por esse sagrado que ele está então envolvido nela, o que acontece? Quanto mais culpado ele se sentir, mais envergonhado, né? Pecador, então essa energia, esse padrão vibratório que começa no plano mental, ele vai ser danoso, ele vai ser nefasto. Por quê? Porque a pessoa vai começar, devido à sua própria manifestação densa de energia, vai começar a acontecer algumas coisas no decorrer das semanas com essa pessoa. Um negócio que era para dar certo começa a não dar certo. De repente acontecem discussões dentro da família. E daí ele vai associando isso ao pecado que ele cometeu e ele está sendo então penalizado por aquilo. Isso é o entendimento, a grosso modo dizendo, o que todo mundo passa. E mediante aquilo, esses acontecimentos, a pessoa abaixa a cabeça e diz, não, eu mereço, eu sou realmente culpado, eu fiz aquela situação. E com isso densifica, se torna mais pesado esse seu campo vibratório. E isso já sabemos lá, para quem acompanha o trabalho lá dos Guardiões da Lei da Justiça Divina, lá no canal Entidades de Umbanda, onde lá eu sou só o instrumento, né, dos guardiões. Então, lá mesmo eles afirmam justamente isso, que a quantidade de vibração, se ela for densa e baixa, então o nosso magnetismo, que é o responsável por nos colocar em situações de boas oportunidades, de poder manter um ritmo e uma constância em uma situação que a gente pretenda fechar, concluir algum negócio, estabelecer um novo nível de conforto na família. São várias as coisas, né, que a gente tem como objetivo na vida. Então esse magnetismo vai dar não só vai criar, vai atrair essas possibilidades, essas novas possibilidades, mas também ideias. E uma vez que isso apareça e a pessoa esteja atento para aproveitá-las, esse magnetismo, se ele estiver alto, forte, então ele vai reger, ele vai dar sustentabilidade para que aquela situação permaneça, dure, em poucas palavras. Se o padrão é baixo, magnetismo baixo e fraco, então não tem muitas oportunidades, muito pelo contrário, quanto mais denso, menor será o campo magnético, o magnetismo, e daí as oportunidades vão minguar, vão diminuir, até se encontrar numa situação que vocês ouvem muito, caminhos fechados, caminhos travados, vem a maioria das vezes dessas situações. E esse é só um ponto, porque daí temos também aquilo que é um outro ponto, né? Por que se eu rezar 10 Pais Nossos e 10 Ave Marias, então eu estarei perdoado? Vamos voltar também àquilo que é o que seria esperado, né, dos sacerdotes, então poderem orientar. Olha, procure então rezar, faça essas orações, procure ouvir o que você está rezando, as palavras que estão sendo ditas, medite sobre isso enquanto você estiver fazendo com calma. Isso já levaria as pessoas a um nível muito melhor. Não estou fazendo aqui uma crítica, porque
não aos padres, aos sacerdotes, muito pelo contrário. Por quê? Porque eles aprenderam dessa forma e temos que respeitar a fé alheia. Né? Não estamos aqui para poder dizer que lá um lugar A ou B não presta. Não, porque isso que eu estou falando aqui a respeito do catolicismo, isso está em todas as religiões, assim como está na Umbanda, assim como está em todas as demais, certo? Só que cada um dentro dos seus dogmas e doutrinas. Então, através desse exemplo, vocês vão perceber o porquê que as pessoas começam a estar em uma situação ali de deságio. Muitos vão se defrontar com a seguinte coisa que eu vou falar agora, já num segundo nível dessa terceira etapa do espiritualizar-se, que é a pessoa fala, poxa, né, aqui, então agora que eu comecei a interagir, que eu comecei a conhecer aquilo que eu julgava de uma certa maneira, que eu estou vendo que não é totalmente dessa maneira, como eu pensava, como eu imaginava, como eu ouvi falar de tantas bocas. Mas, a partir do momento que eu comecei a ter essa abertura de leque, né, então as coisas começaram a dar meio errado. Será que eu dar essa abertura não está fazendo com que eu esteja pecando? Ainda vai ter resquícios na parte do inconsciente, né? Porque afinal de contas a pessoa passa anos, às vezes décadas, né, sobre situações de dogmas e doutrinas, então se torna um hábito. E daí para a gente poder substituir um hábito requer tempo. Então, volta e meia pode vir sim essas sugestões, essas vozes da mente, para colocar meio que em dúvida se aquilo, da maneira que você está passando a interagir para com a espiritualidade, daí já não é só para com a religião, se aquilo está sendo verdadeiro, está sendo falso. Então a pessoa começa a ter certos dilemas mais evidentes. Mas na verdade não. O que vai estar acontecendo é que daí forças obscuras não querem um ser liberto. Eles não querem um ser observador, ele não quer um ser evoluído, ele prefere que o ser humano continue nas trevas da ignorância, porque quem está nas trevas da ignorância é facilmente manipulável. Não estou dizendo que quem está nas trevas da ignorância seja pior do que eu, por exemplo, que estou falando com vocês, não tem nada a ver com isso. É só uma questão do quê? De conhecimento. Se você não tem conhecimento nenhum de economia, e daí alguém que tem conhecimento vem e te explica determinadas coisas, você não vai entender muita coisa do que ele falar, mas ele fala com tanta propriedade que você acaba tendo ele, não, mas essa pessoa é um economista, quem sou eu para poder dizer que ele está errado, né? Então a pessoa, devido a não ter o conhecimento, que é essa situação das trevas da ignorância, não significa ser burro, não significa ser insuficiente, não significa ser incapaz, significa simplesmente que não tem acesso ao funcionamento das coisas. Não tem respostas, são mais lacunas a serem preenchidas do que as respostas que tenha a respeito de tantas dúvidas. Que não fará também para ninguém, porque questionar significaria lá nas trevas da ignorância questionar a fé, questionar o sagrado. Tá? Então as pessoas daí têm medo de pecar contra o Espírito Santo, de poder ir para o inferno, toda aquela situação que vocês já devem muito bem saber ou ter ouvido falar. Muito bem, isso já no segundo nível de tornar-se espiritualizado, né? Então, a pessoa, de acordo com que ele vai caminhando, que ele tem esses pequenos conflitos dentro de si mesmo, por outro lado, também ele vai obtendo respostas, ele vai preenchendo certas lacunas que vão dando ali um certo gás, uma certa motivação para que ele continue.
E daí ele vai continuar, ele vai interagir cada vez mais, ele vai começar a mudar a maneira com que ele fala a respeito daquilo que seja a fé, daquilo que seja a espiritualidade. Ele começa a se tornar uma pessoa mais eclético, né? Mais comunicável, ele já não tem tantos muros e barreiras a serem vencidas para falar sobre determinados assuntos, como sexualidade, como situações a respeito do pecado, daquilo que seja Deus ou o diabo, o bem e o mal. Então ele não está tão preso mais. Ele saiu de uma caixa pequena e foi para uma caixa um pouco maior. Por que eu uso esse termo caixa? Porque eu acho que fica mais fácil de todo mundo entender. Quando está-se lá no primeiro e segundo nível do caminho espiritual, a pessoa ainda muito limitado, ele não sai daquele âmbito que ele simplesmente se habituou e tem vivido boa parte da vida. Ele ouve falar muito de outras religiões, mas sobre o aspecto de julgamento, de sarro, de crítica, de que lá acontece isso, de que naquela outra religião acontece aquilo outro, de que lá, vamos dizer, né, lá nos protestantes, então o dízimo, o pastor se aproveita e usa daquele dinheiro. Então ele ouve falar, mas ele não tem certeza, porque ele até então lá nas trevas da ignorância ou nos primeiros níveis da segunda etapa, que é o caminho espiritual, então ele nunca foi, ele não sabe o que é, ele só ouve contos, só ouve opiniões, dizeres de outras pessoas, ele mesmo não experienciou. Já nesse terceiro nível do tornar-se espiritualizado, então ele já foi, ele começa a ir em outras, e ele começa a se certificar verdades e certas mentiras. Então ele começa a estar mais, começa a fluir melhor, e daí ele começa o que? A ler, a estudar. Bom, eu sempre li a Bíblia católica, então eu vou ler para ver se tem algo realmente de diferente naquilo que é a Bíblia evangélica, né? Ou então naquilo que são as escrituras gnósticas. Ele vai começar a estudar. Lá no caminho espiritual, ele estudou a Bíblia, né? Ele estudou os sacramentos, os mandamentos. Já como ser espiritualizado, ele vai começar a conhecer literalmente, ou seja, através daquilo que são livros, né? Dedicados a determinado assunto, né? Conheça a Umbanda, você conhece o gnosticismo, então ele vai vendo títulos que vai corresponder um pouco a mais ou a menos com as questões que ele queira obter resposta, então ele vai começar a ler. Ele começa a receber indicações, né? Então ele já tem uma abertura maior para aquilo que é o kardecismo, para aquilo que é a Umbanda, para aquilo que é a Quimbanda, para aquilo que é o Candomblé, né? Ou até mesmo dentro de certas igrejas, como o Jorei, que se utiliza de técnicas de impostação das mãos para emanar energias de cura, por exemplo. Então ele começa a descobrir um mundo todo novo. E ele vai ficando contente, vai ficando feliz com essa situação. E daí ele vai para um outro nível, né? Já para o quinto nível daquilo que é o tornar-se espiritualizado. Já nesse quinto nível, as coisas mudaram bastante. Então essa pessoa já é uma pessoa tolerante, já é uma pessoa mais responsável, mais senhora de si. Ainda não tem domínio próprio, mas né, é mais senhora de si. Já não reage tanto por emoção. Ele aprende ali sobre essa regrinha básica de quem passa a espiritualizar-se, de que tem uma sequência a poder colocar-se em prática, a se habituar, colocar uma nova programação dentro do inconsciente que não seja nefasta, que é ouvir a voz da consciência,
usar de racionalidade, pensar e elaborar então um plano, uma arquitetura para aquilo que se pretende fazer. Uma vez que esses 3 processos aconteceram, então somente aí que ele se valerá da emoção ou da euforia para algumas situações, para dar o início, o start, para começar a mover essas coisas, né? Não sempre quando falamos de agir com emoção, então as pessoas têm mais ou menos a emoção como uma inimiga. Não, ela só se torna incoerente quando ela é posta em primeira ação, a pessoa age por impulso e pula as primeiras etapas e coloca as emoções do comando, como se fosse a consciência. E daí fatalmente vai se desiludir, vai se frustrar em todas as situações, né? Isso eu posso falar por conta própria porque eu busquei experienciar isso. Eu busquei agir por emotividade, por impulso, por emoção durante 1 ano. Para mim, ver se isso era verdade, né? Porque uma coisa, a gente lê tanta coisa, a gente ouve tanta coisa, mas, afinal de contas, né? Para as pessoas que, nesse estado de 5º nível da 3ª etapa, de tornando-se uma pessoa espiritualizada, então a maioria não ouve, não tem clara audiência, então não ouve nenhum um mentor falar, orientar, não está tendo vidência ou clarividência, a boa parte, né, das pessoas que vão estar nesse nível. E daí ele conta o quê? Ele conta com aquilo que é o mais importante, que é experienciar, é para isso que estamos aqui encarnados. Não para falar só, não adianta só falar, não adianta só ter um apanhado de informações precisas ou até ligados à verdade sobre um aspecto. Se tiver só aqui, não vai adiantar de nada. O que é importante para essa experiência, primordialmente, é a experiência, é o colocar em prática. E daí a pessoa começa a associar e se pega inúmeras vezes nesse nível dessa etapa de se tornar espiritualizado, muitas das vezes rindo sozinho. Que daí ele vai entender certas maneiras que eram ditas lá atrás e ele não tinha a menor ideia, né? Ele tinha um conceito muito limitado, mas ele não tinha a menor ideia do que queria dizer verdadeiramente. Né? E nisso a pessoa continua a crescer, porque sempre é uma caminhada. Quando ele vai ao 6º nível, então, no 6º nível, então a pessoa pode sim, uma boa parte, começar já a ter reflexos, momentos pontuais em determinadas situações, principalmente de estar ali em meditação, por exemplo, de ele começar a ter sinais, manifestações dos planos invisíveis, e daí ele começa a passar por experiências, ele começa a poder enxergar de repente orbes de luz, né, que são esferas de luz, que caminham, que permeiam, que passam por dentro da casa. Ele começa, então, de repente, ele passa na frente de uma igreja, por exemplo, e ele vê uma mulher lá em pé, sorridente, e daí é um sorriso contagiante, por exemplo, e daí ele olha para a companheira ou para o companheiro e diz, olha, nossa, que mulher feliz, né? Aí a pessoa que está ao seu lado vai falar, mulher? Que mulher? Lá na frente da igreja você não viu? Não, mas lá não tem ninguém. Então, esses tipos de experiências que são frações de segundo, experiências essas que elas não vão superar aquilo que seja 2, no máximo 3 segundos, né? Que se trata de um início de vidência, não é clarividência, é vidência, né? Que são flashes, são assim oportunidades, né? Ou insights. A pessoa começa já a ter experiências de sonho lúcido, se ela não tem orientação,
ela vai acordar preocupada, questionando muitas coisas, porque ele não vai estar entendendo. Até então ele nunca tinha tido um sonho lúcido. Então aquilo começa a acontecer, né? Ele começa a ver manifestações de sincronicidade, que é o aparecer de números iguais. Ele olha no relógio, começa a aparecer, né? 11, 11, 12, 12, 15, 15, 7, 7. E daí ele cai meio em situações ali duais, né? De ele seguir aquilo que boa parte da internet comenta, né? Que isso significa, né? Isso e aquilo, como se fosse mais ou menos um horóscopo, né? Mas a coisa é mais profunda, está ligado a certos arquétipos, essa situação da sincronicidade, e a sincronicidade ela é uma das manifestações do quê? Da lei da correspondência, né? Que está ligado à lei do ritmo, né? Então, veja que as coisas daí, se a pessoa continua a sua caminhada, se ele não se permite estagnar, parar, estar ali plantado numa parte do caminho, encucado, vamos dizer uma palavra mais clara, né? Então as coisas começam a surgir, porque a partir daí as pessoas vão começar a contar o quê? Poxa, né? Agora eu já estou ali interagindo melhor, eu já estou mais solto. Por que eu não estou tendo manifestações espirituais? Por que não está acontecendo isso? Acontece lá, eu vi o fulano, a fulana falar que começou em tal tempo e daí já está vendo, já está falando com entidades, já está tendo uma conexão com o anjo de guarda, com o anjo guardião e tudo mais, e eu não está acontecendo nada. Será? E daí a pessoa tem lapsos lá das trevas da ignorância, que daí ele pensa momentaneamente durante os seus dias. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu sou merecedor? Será que esse é o meu caminho? Ou eu estou iludido? Isso é coisa da minha cabeça. Então tudo isso vai acontecer nesse nível. Claro, não para todos, estou falando na sua maioria, uns mais, outros menos, tá bom? Quando a pessoa está ali no sexto, né, do sexto para o sétimo nível, então a coisa muda consideravelmente, né? Literalmente, entenda cada um dos níveis como o subir os degraus de uma escada. Toda vez que você sobe um degrau, quando você está lá nas trevas da ignorância, você está no nível terra. Então, a sua visão é limitada, certo? Quando você sobe um degrau, você já começa a ter uma visão diferenciada, um pouco mais ampla. Por quê? Porque você está em um degrau acima. Então, quando você está acima, você consegue ver melhor o que estava no nível que você estava anteriormente, que é o embaixo. E a cada degrau conquistado, né, ali galgado, vocês vão estar mais no alto. Então vocês vão poder ver com uma amplitude maior, certo? Coisas que a maioria das pessoas não vão estar conseguindo ver devido lá estarem no nível terra ou no nível 1. E veja que não é uma situação de que a pessoa ela seja ali insuficiente ou incapacitada. Não, é a coisa bem específica, está ligado realmente a níveis que a pessoa se encontre. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem as pessoas que vão pagando o preço e vão se qualificando. Então, nessa condição de se tornar espiritualizado, a pessoa tem a oportunidade de poder se relacionar com essa espiritualidade. Vamos colocar esses fenômenos que vão começar a acontecer, claro que não é para todos, né? Mas uma boa parte está ligado já a um contato dessa família espiritual
dessa espiritualidade que começa a interagir, porque você está se colocando em sintonia com eles. De uma forma efetiva, perdão. Certo? O quê? Como de uma forma efetiva? Outros vão falar, não, mas eu também tenho esse conceito, eu também sei dessas coisas. Mas uma coisa é saber, o outro é fazer, colocar em prática, vivenciar ou estar manifestando aquilo. Aí voltamos lá, como eu falei, lá no ditado que todo mundo sempre ouviu, né? E não sabia o verdadeiro significado, ou pelo menos um significado mais profundo, né? Que a fé sem a prática é morta. Então tem essa pessoa nesse 6º nível, de 7º já, que então ele consegue estar tendo um contato mais aproximado. Não é você, cada um de vocês, que vai até o seu guardião, a sua guardiã, o seu mentor, a sua mentora, o seu anjo de guarda. Não, você se coloca em sintonia e daí eles vêm até você e se manifestam para vocês de acordo com que vocês estejam preparados. Se você pode estar em um nível de espiritualizado, mas quando você está em casa, à noite, você deita na cama e de repente sente uma presença do lado, seu corpo arrepia. Porque é resquícios lá do inconsciente de situações e programações limitantes. Quem será que está? Estou sentindo uma presença aqui. E daí a pessoa dá lado para o medo e não dá lado para a observação. Então, ele, em cima do medo, o que ele vai associar? Ao diabo, ou então a seres trevosos. E nem sempre é assim. Muitas das vezes, os próprios mestres da luz, próprias entidades, mediante aquilo que você vai se relacionando, cada um de vocês querem saber quem quando, como, por quê. E daí, de acordo com que vocês vão se colocando em condição, eles vão se aproximar para poder se relacionar com vocês também. Só que daí quando boa parte que chega nesse ponto e daí começa essa interação de ambas as partes, a pessoa às vezes vai sentir medo, e daí sentir medo significa desestabilizar a condição na qual se encontra. Então, essa entidade se afasta de você, mesmo sendo um seu guardião, para que você não se desestabilize. Né? Às vezes a pessoa está ali meditando, né, sobre coisas positivas, de repente ele sente que chegou como se tivesse chegado alguém por trás dele, então com uma força que arrepiou todo o corpo dele. Como às vezes ele pode estar meditando em conceitos elevados, de esferas superiores, o que vai acontecer? Ele vai associar que alguém chegou para atrapalhar essa conexão. Isso são resquícios lá do inconsciente de velhas programações. E daí ele vai ter medo, e na hora, se for um católico, ele vai falar, olha, crê em Deus Pai, ele vai começar a rezar para afastar dele aquela presença que está ali para atrapalhar ele chegar no objetivo. E muitas das vezes um guardião de luz, um mentor de luz que está ali para comungar com você aquele momento especial, aquele momento incrível, de conexão e relacionamento entre a matéria e o espírito, entre o visível e o invisível. Certo? Então acontece muito disso, né? E por fim, quando a pessoa está no 7º nível, então é uma pessoa completamente transformada. Uma pessoa ali já do 5º nível de espiritualizado até o 7º nível são pessoas que podem o quê? Que podem estar orientando a um certo nível inicial, claro, pessoas. Ele pode começar ali, ele vai encontrar um ambiente
vamos colocar, religioso, que ele se sinta bem, que ele veja condições de ele poder manifestar o que ele está manifestando. Mas por conta própria, né? Não que ele vai chegar em um ambiente que todo mundo ali está, né, no quinto ou sexto nível do tornar-se espiritualizado, né? Então ele se chegou a esse nível, então ele vai estar em meio à maior parte das pessoas que estão em trevas da ignorância ou em algum dos primeiros níveis do caminho espiritual, né? Então não se iludam pensar que se vós, né, em algum momento poder ir, por exemplo, em uma palestra de holística, por exemplo, né? Porque eu sou reikiano, né? Eu ali decidi aprender essa técnica, né? Que é uma técnica fantástica, por sinal. Você vai numa palestra onde só tem reikianos, então automaticamente você vai associar que as pessoas que estejam ali estejam pelo menos no nível que você está. E nem sempre vai ser verdade. A maior parte que estará ali para pegar o certificado para poder simplesmente atender as pessoas e ganhar dinheiro. Onde o pilar principal é ganhar dinheiro. Aquelas pessoas estão ali, mas estão lá. Alguns nas trevas da ignorância, outros em início de caminho espiritual. E você, a pessoa que se encontrar nesses níveis de ser espiritualizado, vai perceber. Né? Vai perceber isso, vai notar. E daí o que acontece? Acontece que a pessoa inicia ali uma segunda etapa interna, que daí ele decide trabalhar com as pessoas. Vai ter aquelas pessoas que vão usar de jogar, né, tarô, por exemplo, carta cigana. Tem pessoas que vão se sentir uma afinidade, uma liberdade maior para manifestar esse relacionamento que está tendo através da apometria, outros através da astrologia, outros através da numerologia, da cromoterapia, do reiki, né? Enfim, né? Cada um ali, até mesmo não só daquilo que está ligado necessariamente a um espectro, um viés religioso. Por isso que eu faço bem entre aspas, por quê? Porque já não é tão religioso assim, né? Já é mais universalista, vamos usar esse termo. E daí a pessoa vai se encontrar em um divisor de águas. Para encerrar essa orientação e preparar vocês para aquilo que será a quarta etapa, que será no próximo vídeo o processo do despertar, então é importante que vocês entendam isso que eu vou dizer. Quando a pessoa chega nesse sétimo nível, né, adentra o sétimo nível de que se tornou de espiritualizado, ele vai encontrar de frente esse divisor de águas, que é, vamos dizer, como se fosse um abismo. Você chega na beira de um abismo, aonde para trás da onde você está, tudo que você se relacionou, tudo que você interagiu, tudo que você colocou em prática, todos os seus sacrifícios, os seus compromissos, a sua resiliência, a sua paciência, né, estão todos, inclusive termos, né, ou práticas ali ligado à religiosidade, à religião, a um conceito mais holístico, né, mais eclético na situação como um todo, está ligado ao plano material. Ainda não está verdadeiramente, vocês não entraram verdadeiramente naquilo que é coisas do espírito.
Vocês até então, até se tornar espiritualizado, vocês se prepararam para passar a conhecer as coisas do Espírito, as coisas mais ligadas à sua divina essência. Ou chama divina, Espírito Santo, Átma, eu superior, eu crístico, eu maior, né? Tem muitas maneiras. Então, o que vai ser necessário? Primeiro de tudo, é encontrar a ponte de travessia para sair das condições da matéria, das dependências, dos vícios, dos apegos ainda muito presentes da matéria, para atravessar essa ponte. O nome dessa ponte é coragem. Então vocês têm que encontrar a coragem dentro de vocês mesmos para que vocês façam essa travessia. Fazer a travessia significa assumir um compromisso consigo mesmo de ir além mais daquilo que vocês poderiam imaginar. Então por isso requer coragem, porque a partir dessa travessia, a partir do momento que cada um de vocês entrarem no processo do despertar, as coisas nunca mais serão as mesmas. Vocês nunca mais poderão voltar a ser o que eram antes. É um caminho sem volta, tá? E não pense que isso seja ruim, não. Não é ruim. Pode até existir, porque tem casos de pessoas que entram no processo do despertar e daí desistem. Por quê? Porque não tem orientação ou então se perderam ali no caminho devido a situações ligadas a reações ou situações que não souberam trabalhar. E daí a pessoa volta, ele vai lá, ele volta para o mundo, ele vai estar sempre ali em festas, em bares, em namoros, em paixões e tudo mais. Só que ele vai estar ali, mas ele é como se ele não pertencesse mais àquilo. Então ele está ali, mas ele não consegue aproveitar como quando ele estava lá nas trevas da ignorância, se a gente pode dizer que é aproveitar, né? Por quê? Porque ele já sabe de muitas coisas. Então é nesse aspecto que eu estou dizendo para todos vocês que a pessoa, uma vez que ele fez a travessia dessa ponte, coragem, então ele vai ter aquilo que é uma nova experiência que nunca teve ainda. Mas a quarta etapa, né? Então ali a quarta etapa, no caso a etapa do processo do despertar, vai ficar para o próximo vídeo, tá certo? Me alonguei novamente nessa explicação, nesse vídeo, mas vocês então compreendam que é necessário colocar algum contexto, porque senão fica muita confusão. Não que não fique, em qualquer um das etapas, desde lá da primeira até as que vão a seguir. Mas lembre-se, mais à frente vamos recapitular de formas profundas, de uma maneira que vocês vão eliminando aquilo que são dúvidas e situações obscuras, tá? Não se preocupem que a coisa não vai ficar por aqui. Aqui estamos, é como uma apresentação, é como ali um prefácio de um livro, tá bom? Então, muito obrigado a todos por terem acompanhado até agora. Se inscrevam, compartilhem, comentem, deixem o seu joinha, que para nós é muito importante que a plataforma do YouTube possa reconhecer que o que estamos dando início aqui é de relevância e que chegue até mais pessoas. Nos encontramos no próximo vídeo. Forte abraço!